Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, gente boa! Aqui é Solange Matilde novamente com vocês, com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Nosso convite é sempre para você olhar para você e fazer essa autocura até onde você puder, porque naturalmente às vezes a gente precisa mesmo de ajuda, né? Aquilo que você não está conseguindo fazer, com uma pessoa especializada, isso pode se fazer, não sei se facilmente, né? Mas facilita. E também o tempo que você talvez levaria para ter esse autoconhecimento, com uma pessoa que já tem as técnicas adequadas, possam ajustar esse tempo de uma maneira, eu nem vou dizer mais rápida, porque tudo na vida hoje tem que ser rápido, né? A gente está numa velocidade extremada aí. Mas eu diria assim, um profissional te ajuda a tirar o que não é importante, o que é acessório, e ir para os finalmente, né? Ao invés de ficar dando voltas, a gente vai direto ao foco. Então, avalie se neste momento da sua vida não é melhor se utilizar de uma ajuda externa de um bom profissional. Bom, nós vamos continuar falando de argumento de vida, que é um tema tão longo quanto as nossas vidas, para aqueles que estão vivendo longamente, né? Para aqueles que irão. Então, a gente sempre está trazendo mais e mais informações, porque é um tema complexo mesmo, né? Não dá para colocar no Instagram algumas informações e simplesmente dizer se você fizer isso, você domina o seu argumento de vida. Então é algo complexo, creio que precisa ser da forma mais homeopática. Lembrando que o argumento de vida está dentro da análise transacional criada por Eric Berne, e a definição que ele dá para argumento de vida, script de vida, roteiro de vida é o seguinte: é um plano, um programa concebido na infância, baseado nas influências parentais e logo esquecido ou reprimido, mas que continua seus efeitos. Complicado, né? Algo que você já recebe muito cedo, te deixa preso a essa programação e que você não tem noção de que está programado. Acho que a maioria daqui, quem acompanha o Rogério, o Jean Vauelan, já descobriu isso, né? Então, o problema é a gente não perceber e esquecer que isso aconteceu. E então a análise transacional ela vem trazer essa reflexão para que você possa pensar sobre isso. A gente pode ficar imaginando assim, então por que se forma um script, um roteiro de vida, um argumento de vida? Então, assim, cada família tem o seu marco de referência, né? Tem o seu estilo de viver, tem os seus pensamentos, seus sentimentos, a sua cultura. E ela entende isso como uma história contínua. E se você não continuar a história, é como se você desonrasse a família, ou desonrasse aquele grupo por onde você veio, com o qual você veio. Então, esse marco de referência é muito importante para todos nós, porque isso vai nos dar uma direção. E tendo esse marco de referência, a gente reforça as condutas, né? Dizemos assim, na nossa família, homens comportam-se assim, mulheres comportam-se assim, crianças, adolescentes comportam-se assim, idosos terminam assim.
E além de reforçar as condutas, né, assim, os pensamentos também se tornam pré-estabelecidos e às vezes rígidos. As emoções também, né? Existem emoções que são aceitas dentro da família e outras não. Então a gente vai aprendendo desde pequenininho. Isso dificulta a gente caminhar por desvios, né? Porque se aquela família tem um roteiro, tem um objetivo de chegar em algum lugar e como chegar, pré-determinado, essa condução vai te levar lá naturalmente. Então, todos devem se ajustar o melhor que pode dentro dessa história. Eu gosto de falar de histórias, de cinema, teatro, mas vamos pegar aqui a história que eu sempre chamo a atenção, que acho que todo mundo conhece, Romeu e Julieta, né? Quando você vai assistir Romeu e Julieta, você já sabe qual é o enredo, você já sabe como vai terminar, você já sabe qual é o drama daquele filme, daquela peça que você vai assistir. As nossas vidas são por aí, tá? A gente, como atores da nossa família, nós temos que ajustar ao melhor que podemos ao roteiro que nos é entregue. Uma programação também, assim, evita a incerteza, né? Principalmente quando a gente precisa tomar algum tipo de decisão. Ainda mais hoje, que a gente não tem o sim e o não, nós temos múltiplas possibilidades, infinitas possibilidades. Basta entrar nos aplicativos ou entrar, por exemplo, no Instagram. Agora mesmo eu estava dando uma olhada no meu Instagram, postando alguma coisa, profissionalmente falando, né? Eu não tenho um pessoal. Mas é incrível a quantidade de informações que está lá, a quantidade de teorias, porque assim, o meu Instagram responde ao meu perfil, aquilo que eu olho, aquilo que eu sigo, né? Então o algoritmo vai trazendo aqueles assuntos que são supostamente o meu desejo. E realmente traz muita coisa, mas também eu posso ficar presa nesse perfil que criaram para mim. Na família não é diferente. Você está presa lá no personagem. E de certa forma, além de viver na incerteza, na ansiedade, a gente mantém uma coesão, a gente mantém uma harmonia na família, porque previamente a gente já sabe qual é o lugar de cada um e como cada um vai se comportar. E também, para além da família, nós atraímos as pessoas que podem complementar com a nossa história, né? A Julieta não ia atrair um mosquiteiro de um outro filme ou qualquer outro personagem de qualquer outro enredo. Ela tem que atrair, né? O Romeu ou as pessoas ligadas a esse tema. E as plateias também, né, gente? A gente tem as plateias que a gente escolhe, as plateias que gostam desse enredo. Então, assim, a gente atrai com quem casar, como serão os nossos filhos, quais as profissões que nós devemos ou que podemos exercer. Talvez a gente tenha uma liberdade de ter uma corda um pouquinho, um cordão umbilical um pouquinho mais esticado, mas de fato a gente não vai muito longe se a gente não se analisar, não tiver o autoconhecimento. E o argumento, o script de vida, ele também responde quem é você. Né? Essa pergunta que filosoficamente a gente tem que não, né? A gente pode responder, ou pelo menos deveria aparecer esta pergunta: quem sou eu? Várias vezes durante a vida. Não pense que se você responder uma vez, isso já está resolvido, né? Talvez a todo dia possa ser uma coisa diferente, de acordo com as aprendizagens que você tem no dia anterior ou até naquele momento. Ela também responde ao que você faz nesse mundo, né? Qual é a sua profissão, como que funcionam os casamentos para esta família,
o modo de vida, quais são os coadjuvantes. Então, ela vai dando mesmo muita direção. E aí você tem que examinar se isso tá bom para você ou se não está. Se você vai aceitar ou se você vai reagir ou você vai mudar. Uma outra coisa que o roteiro também lhe garante é quem são os que te rodeiam, né? As pessoas que convivem com você, as pessoas que estão presentes na sua vida. E não esqueça que é este roteiro que atrai as pessoas certas para a sua história. É isso. Quando eu estou trabalhando casal ou quando eu estou com alguém que está fazendo questionamentos com relação ao próprio casamento, em geral, um quer falar mal do outro, né? Assim, eu tô certo, é o outro que está errado. E é difícil trabalhar assim, né? Acho que existe um momento que a gente precisa aceitar que o outro fale. Fale, porque às vezes não tem espaço mesmo de fala. Mas, em determinado momento, eu pergunto, né? Para a esposa ou para o marido de quem foi que escolheu este homem para se casar ou esta mulher para se casar? A resposta deveria ser eu. Ótimo. Se você chegou nesse ponto, é muito interessante. Foi você que escolheu esse tipo de personagem para o casamento. Vamos dar um passo à frente? Que você escolheu esse par por causa do seu argumento de vida. Isso já estava escrito. Ele pode se chamar João, Maria, Teresa, Augusto, seja lá quem for, mas ele precisa estar enquadrado naquele personagem que supostamente já está planejado como ser o seu par. Karma? Talvez não seja karma, talvez seja só programação, né? Talvez a gente possa pensar um pouco sobre isso. Porque quando eu digo karma, foi algo que eu fiz na minha vida passada e agora eu estou pagando. Eu adoro uma historinha de um palestrante de uma casa espírita que contava que uma senhora teve um casamento péssimo, viveu muito tempo lá com o marido e quando ela desencarnou, pediu lá uma entrevista, uma sessão com o anjo da guarda, o protetor, e foi muito brava, dizendo: olha, ok, eu fiz tudo que eu tinha que fazer nesse casamento, eu espero que numa próxima encarnação eu já não precise encarnar, porque foram 15 anos muito difíceis, e eu fiz o meu melhor. E o mentor, com a sua generosidade costumeira e com a sua inteligência perspicaz, disse ela: minha amiga, o seu karma já estava pago nos 5 primeiros anos do relacionamento. O restante está por sua conta, né? E aí a gente fica pensando, por que ela não percebeu isso? Porque alguém ensinou que isso é karma e que não tem como escapar. E se você não fizer direito, e que no fim das contas ela não fez porque ela só estava aturando, você vai ter que voltar com essa pessoa, você vai ter que passar por um casamento ou qualquer outro tipo de relacionamento. Tudo bem, eu ainda, por formação espírita, eu ainda acredito no karma. Mas quando a gente fala em programação, eu acho muito interessante a gente pensar, é uma programação? Bom, a gente já descobriu que todos os programas que existem no nosso celular, nosso computador e tantas outras coisas podem ser atualizados. Na pior das hipóteses, podem ser atualizados. Mas eu também posso querer abrir um pouco mais esse programa, posso começar a entender mais dele e fazer as verificações que podem ser feitas e autorizadas a se modificar. Precisa ser compatível, né? Você só inverteu o seu roteiro de vida, você está preso do mesmo jeito. Você está preso na anti-história, no anti-argumento. Isso também não ajuda. Então é importante a gente
começar a pensar um pouco nessa programação. Por que estamos programados dessa forma e quais são as alterações que nós podemos, felizmente, fazer no aqui e no agora. Por incrível que pareça, o nosso primeiro bloco já terminou. Vocês me aguardam mais um instantinho que nós voltamos em breve. Voltamos para o nosso segundo bloco e a gente está falando de programação parental, argumento de vida, script de vida. Para ficar um pouquinho mais fácil, é bom a gente olhar para fora, primeiro, para depois a gente olhar para a nossa família e para dentro. Porque isso traz um mal-estar danado, né? Principalmente quando a gente percebe que está programado mesmo. Mas vamos pegar aí uma novela. Eu vou pegar a Vale Tudo. Eu assisti a primeira versão, não me lembro de muita coisa, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha nesta versão atual. É difícil comparar, né? Porque eu não me lembro. E também pode ser o Show de Truman. Se você não assistiu ainda, já está no Netflix, vai lá assistir o Show de Truman. Aí você vai entender o que é um roteiro de vida de uma pessoa. Então, no Vale Tudo, vamos pegar aquele núcleo ali dos Reutemann, né? Então, aquela Odete, a matrona lá, ela é daquele jeito. Então, se a gente vai assistir a novela, a gente entende que nós vamos encontrar aquela mulher com aquelas características, né? Ladeada por sua irmã, a Celina, que é uma servidora da Odete. Olha os pares se formando. Então, a Odete está livre, saindo pelo mundo, fazendo o que ela quer com a vida dela, e a irmã fica cuidando dos filhos. E existem várias manipulações ali para essa irmã ficar cuidando dos filhos, né? Aí nós temos, ela tem 2 filhos. O Afonso, que é um rapaz que aparentemente tem um roteiro de sucesso, e nós temos a Heleninha, uma alcoolista, né? Uma pessoa com vício, uma artista, mas uma pessoa super dependente. Só nesse núcleo aí a gente pode ver o roteiro, né? Como é rígido, como as pessoas representam aqueles papéis nas quais estão programadas. Então, o papel da Heleninha é muito interessante, ela é praticamente a lata do lixo, o esgoto dessa família, né? De tudo que não é bom sai por ela. Não só o vício, mas a fragilidade, a dificuldade em lidar com a vida, a expressão das emoções, as inseguranças. E o Afonso como filho que é dirigido pela mãe e tenta o tempo todo sair desse papel brigando com ela. Aí vem lá, né, a Maria de Fátima, que também é um personagem bem diferenciado, num cenário cheio de desigualdades e corrupção. Esse núcleo da Maria de Fátima tem uma mãe que é uma mulher íntegra, que batalha honestamente, muito diferente da Odete, né? Embora a Maria de Fátima seja uma pessoa fria, inescrupulosa, o objetivo dela é ser rica a qualquer custo, ela quer ter uma ascensão social. A gente pensa que talvez ela fosse filha da Odete Reutemann, né? E não da... Como que é o nome da mãe? Da Raquel. Então, você veja que os roteiros podem ser diferentes, e é claro que aí tem toda uma dramaticidade para prender a gente na tela, para ter ibope, mas a nossa família não é diferente, tá? Ela vai agir onde ela tem ibope. Então, a Odete manipula a vida de todos, aí você tem o Marco Aurélio, que é o representante do mau caráter, a tia... Celina, deixa eu conferir aqui. A tia Celina, que é permissiva, faz todas as vontades para compensar
a irmã que não faz e até para ela que não teve filhos, né? Então acaba assumindo o filho da outra. E os outros núcleos com suas próprias histórias. Eu gosto muito de olhar para o Deide e o Audálio, que o apelido dele é Poliana, né? Porque ele é bondoso, boa praça, tem bom humor, e é aquele que aceita tudo. E a Aldeide, ela é engraçada, divertida, romântica, ingênua, tá ali esperando o príncipe encantado. Então, se você pegar a Aldeide e colocar lá no núcleo da Odete Reutemann, não dá certo. Ou se você colocar lá no núcleo da Raquel e a Maria de Fátima, é muito diferente, né? Então você vê que cada família tem o seu tema e as suas circunstâncias. Então você vai vivendo dentro desses papéis que foram predestinados a você. Você imagina que, por exemplo, o Audálio ou Poliana ocupar o lugar do Marco Aurélio, que é um mau caráter, né? Será que se nascesse naquela família, o que aconteceria? Então, assim, provavelmente o Audálio tem esse núcleo mais sonhador, esse núcleo mais generoso, de bom humor. Então, a gente pode dizer que essa família funciona assim, com características não tão agressivas, mas talvez um pouco alienada. Né? Então, cada família vai seguir por o caminho, pelo roteiro da família. E você, nascendo dessa família, você tem que escolher um dos personagens. Né? Eu gosto muito lá do Show de Truman, porque quando ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a história dele, ele começa a checar com a realidade e ele vai percebendo que realmente tem alguma coisa errada. E ele vai testando, Eu acho lindo lá no final que quando ele vai para o barco e tentam ensinar uma tempestade, já no finalzinho do filme ele olha para o céu e ele vê uma escada. E quando ele desce do barco, ele vê que o barco, que aquilo não é um mar. E ele sobe a escada, degrau por degrau. E quando ele chega lá, ele vê que tem uma porta. E ele vai abrir a porta e o diretor fica dizendo para ele: não, você não pode fazer isso, ameaça, e fala que é perigoso e que ele protegeu. E mesmo assim ele abre a porta. Então, nosso convite aqui é para você abrir a porta do seu roteiro de vida e descobrir que você está muito mais amarrado do que você imagina. E aí abrem todas as possibilidades de você mudar esse roteiro. E talvez uma pergunta seja assim, então, ok, aceito que eu estou dentro do roteiro. E como é que eu faço para olhar melhor para esse roteiro? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ver como ele funciona é a observação dos comportamentos atuais, dos sinais de comportamento. Porque, assim, é importante olhar para o comportamento porque ele é visível, ele é medível. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que não gosta de atividade física. Fácil de ver, né? Você não vai para academia, você não caminha, você é uma pessoa que prefere ficar mais sentado, enfim, não pratica nenhum tipo de esporte. E aí, quando você muda, você faz inscrição na academia, você começa a caminhar todos os dias de manhã, é fácil de ver que você mudou o comportamento, não é? Ele é visível. Então, observar os comportamentos, até para você avaliar se eles estão de acordo com aquilo que você deseja. Às vezes essa repetição que vem da família é boa, não necessariamente que precisa ser ruim. Então, os que são bons, ótimo, você não precisa mexer com isso. Nós precisamos focar e observar melhor os comportamentos que são mais destrutivos, os que são inconvenientes. Olhar para a história pessoal, né? Experiências anteriores, o que deixou marca na sua vida, o que você sente que repete na sua vivência pessoal. Você está dentro da área de atuação dos seus pais, profissionalmente falando? Você adoeceu na mesma
época, na mesma idade que o seu pai ou sua mãe? Você tem a quantidade de filhos como os seus pais tinham? Na minha família, por exemplo, não aconteceu comigo, mas todo o núcleo familiar tinha perda de filhos. Perdas às vezes trágicas, né? Não um aborto espontâneo, mas depois de uma criança já maiorzinha. E eu olhava para isso e falei assim, nossa, e eu comecei a ficar com medo de perder uma das minhas filhas, porque era tão repetitivo dentro da família, quase todos pares tinham essa questão. E assim a gente vai vendo o que acontece na nossa vida pessoal, que repete e que marcou demais, e às vezes eu estou presa lá naquela experiência que marcou demais, né? Então, olha para essa história. Se você gostar de escrever, ótimo. Uma outra maneira de olhar é olhar para os seus sonhos e fantasias, que aí entra um material mais inconsciente, né? Talvez os nossos sonhos, nossas fantasias seja exatamente diferente do que a gente vive. Algumas pessoas conseguem alcançá-los, mas a grande maioria não consegue. Ele acaba preso, nós acabamos presos no roteiro. E os comportamentos parentais, que transmite as mensagens dos mandatos. Mandatos é aquela ordem. E geralmente ele começa com não, né? Não cresças, não me supere, não tenha sucesso, não fracasse. Então, se você identificar já aí os mandatos parentais, essas ordens, essas mensagens, você já está a largos passos de entender o que é o seu roteiro de vida. Existem outras técnicas que utilizamos, são até engraçadas. Uma delas é escrever sua lápide. Então, neste momento, você pode dar uma paradinha aqui e escrever. Pega um papel e caneta e escreve. Como seria a sua lápide? Que frase teria ali? Ok? E depois reflita sobre isso, né? Porque isso é o final do seu roteiro. Os questionários eu tenho para quem precisar, você responde mais de 100 perguntas, é demorado, às vezes doloroso, mas ele vai te ajudar na contação dessa história da sua vida, desde do que você pode lembrar lá atrás. Também os 3 desejos da sua vida é bem interessante, no sentido de te mostrar se esses desejos estão alinhados com esse histórico familiar ou se eles são independentes. E a facilidade de realizá-los ou não. Isso também diz muita coisa. E escrever, né? Escrever, por exemplo, a sua história, né? Na linha do tempo, tem um exercício muito interessante. Você desenha uma reta e aí inicia com a sua data de nascimento, e você faz um gráfico para cima nas situações positivas que aconteceram na sua vida. E abaixo da reta, as dificuldades que você teve. Então, só a montagem desse gráfico já vai te dar um parâmetro, né? Esse exercício a gente para na data que a gente está. Mas aqui o convite é, e se a sua história continuasse? O que é que você escreveria? Como seria daqui para frente? Você seria capaz de imaginar como seria o seu final? Né? Se as mudanças que você está fazendo hoje são importantes para mudar esse final também, porque assim, a morte a gente sempre vai chegar, né? Todos nós chegaremos lá, é impossível não chegar, a não ser que a ciência descubra alguma coisa aí. Então, esse conjunto de informações vai permitir que você se conecte com a sua história, tenha consciência do seu roteiro de vida, do seu script de vida. Porque conhecendo a história, eu posso começar a fazer planos de vida, planejamentos de vida para sair dos mesmos resultados, porque nós precisamos ser progressistas, não é verdade? E de fato somos, a gente sempre melhora um pouquinho a história. Porém, às vezes é pouco demais. Então, vamos experimentar?
Eu ainda tenho mais informações para você, mas nós precisamos dar uma paradinha aqui no nosso programa e voltamos já já. Me aguarde. Voltamos para o último bloco e aí eu queria te apresentar, diante da visão do Eric Berne, da análise transacional, os argumentos de vida, o que ele percebeu, né? Então ele fez ele percebeu que existem argumentos de sucesso, relativo ao sucesso, né? Então ele descreve como triunfador, que seria as pessoas que estão livres no seu argumento, talvez elas estejam mais em metas, né? Em plano de vida. Então o triunfador, eles fixam as metas com autonomia, que é isso onde a gente quer chegar, com critérios realistas. Né? Não adianta o critério ser lá do seu tataravô, tem que ser o que está acontecendo agora. E cumpre suas metas. Ele também fala do vencedor, que as metas são fixadas conforme as expectativas parentais da família. Ele cumpre, mas ele não desfruta. Então vamos pensar lá na novela do Vale Tudo. O Afonso está aí, né? Ele tem expectativas que a mãe ou que a família colocou para ele, mas ele não consegue ser feliz com aquilo que ele recebe. E vai cumprir tudo bonitinho, tudo direitinho. Uma terceira é o carreirista, né, que fixa objetivos sem éticas e as cumpre sem escrúpulos, que é o caso do Marco Aurélio, da Maria de Fátima, da Odete. Se a gente pudesse remontar essa família, esses três aí seriam ótimos, né? A Odete com o Marco Aurélio, com uma filhinha Maria de Fátima, porque eles estão nesse... Ai, tem um namorado dela também que não tem escrúpulo nenhum, não me lembro o nome dele. Esses são os carreiristas. O não vencedor, que também está preso às metas, está preso aos objetivos parentais, só cumpre parcialmente e vive enquanto estiver dentro desses padrões, né? Assim, difícil a gente pensar que a gente não vai ter sucesso. Então, por exemplo, a Heleninha e a Celina, elas não são vencedoras, estão cumprindo ali o que dá para fazer, até que um dia uma delas decidam não fazer mais. Por exemplo, a Heleninha para de beber e a Celina vai viajar com o namorado e larga essa família. Né? Aí elas estariam fora desses papéis. E o perdedor fixa mal as suas metas, porque assim, se ele é um perdedor, ele não pode acertar muito, né? E fracassa em tudo, que é tudo que é importante para a vida da pessoa. Lá tinha um personagem, que eu também não vou me lembrar o nome, sou péssima para isso, né? Que é o pianista, o pai da Fátima. Que assim, nada dá certo para ele. Quando vai dar, que ele vai, acho que para Nova York, consegue dar tudo certo para ele lá, ele morre, né? É um perdedor clássico, não conseguiu realizar nada. E em relação também ao tempo, tá? O Berne se baseou em figuras mitológicas. Então, ele colocou um que ele chama de Nunca, representada por Tântalo, né? Que o que é mais desejado é proibido, né? A história de Tântalo é que ele é condenado a padecer de fome e de sede, cercado de abundância, cercado de comida. E, em geral, essa pessoa sempre se utiliza do nunca, né? Que script trágico, você desejar tanta coisa e você olhar e ver abundância, mas nunca conseguir realizar os seus desejos, porque é proibido. É bom a gente pensar nisso, né? Talvez todos nós temos um pouco de Tântalo. O segundo é o sempre, Aracne, que é aranha, a eterna tecelã.
Então, ela tece para sempre. Tem toda a história, se eu tiver interesse, vai lá procurar no Google. Por fazer algo sem permissão parental, deverá continuamente ser castigado ou fazer aquilo que a família quer que faça a vida inteira. Vai ficar tecendo. Não pode se arvorar a fazer qualquer outra coisa. Então é sempre. O 3 é até que. E o mito é Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Devem ser cumpridas determinadas coisas antes de fazer o que se quer. Talvez casar, ter a profissão, seguir a profissão dos pais, ter X filhos, seguir com um tipo determinado de par, até que alguma coisa dê indicação que se você fizer esses 12 trabalhos determinados pela família, 12 é uma hipótese, né? A gente não está dizendo que tem que ser 12, mas é para comparar com Hércules. Quando você cumprir todos aqueles roteiros, aí você pode sair. Quantas pessoas estudam o que os pais querem e depois entrega o diploma para os pais, falando, eu fiz o que vocês queriam, bom, agora eu vou seguir com aquilo que eu quero. Acontece muito com ator, com músico, com artistas de uma maneira geral, que você pode ver nas entrevistas, não era advogado, engenheiro, médico, mas depois que se atingiu esse objetivo, vai cuidar da própria vida. O quarto é o depois que, é representado por Damocles. Damocles é aquele personagem que aparece com uma espada bem direcionado à sua nuca, preso por um fio de cabelo. Quer dizer, o mandato é gozar por algum tempo. Depois você vai ter que pagar uma penitência, porque qualquer movimento do Damocles, a espada cai. Então, uma penitência eterna ali. Né? O quinto é quase, que o representante é Sísifo. É uma pessoa que não consegue. Por isso ele tenta e sempre falta algo para chegar lá. É aquele que rola pedra com muito esforço pela montanha. Sobe, e quando chega no topo a pedra rola e cai de volta. A gente conhece várias pessoas assim, ou nós somos assim também, né? Então, mesmo que a gente chegue lá, a gente vai ter que recomeçar. E 6 é o final aberto, representado por Filemon e Baucis, que era um casal hospitaleiro, aí recebeu os deuses onde ninguém queria receber, né? Ele tem essa cordialidade, mas depois que eles fazem isso, o final deles fica aberto. Então, assim, eles se transformam em duas árvores lado a lado, né, ali estáticas. São aquelas pessoas que terminam o que estava programado, mas ainda estão vivas. Assim, não tem mais nada programado e talvez nem pensou nessa possibilidade de continuar vivendo e agora sim fazer as suas coisas. Então, isso é muito comum acontecer em pessoas que se aposentam, mães que às vezes criam muito bem seus filhos, mas eles crescem e vão embora, e ela fica com aquela síndrome do ninho vazio, porque nunca pensou que os filhos fossem embora. Ou as viúvas. Eu acho interessante as viúvas, que minha mãe também ficou viúva muito cedo, e depois ela ia para os bailinhos. Então é interessante, essas mulheres sempre quiseram dançar e os maridos não gostavam. Então, quando eles morrem, elas têm um fogo de vida, pelo menos para dança, ou de encontrar namorado, fazer novos parceiros. Então é muito interessante, porque aí você vê que nos bailes tem muitas mulheres, né, viúvas, procurando reviver essa juventude que elas perderam com casamento, cuidar de filhos e assim por diante. Então vocês viram, né, que a gente pode estar preso
nesses argumentos relacionados ao sucesso, de ser uma pessoa livre, um triunfador. Isso aí seria depois de muita terapia. Raramente se nasce pessoas assim, mas existem. O vencedor, o carreirista, o não vencedor e o perdedor, né? Se você vê que sempre tem um roteiro de sucesso aí para cada um de nós se encaixar. Em relação ao tempo, preste atenção, né? Se para você é nunca, se é sempre, se é até que, ou depois que, ou quase, ou final aberto. Que interessante olhar para a vida com essas ideias. E certamente nós estamos num ou no outro, quer dizer, nós estamos nos dois ali, né? É só uma questão de ponto de vista. Lembrando que o argumento você está vivendo no passado. Você está repetindo as mesmas histórias. E o plano de vida você está vivendo no presente. E para fixar esses objetivos alcançáveis, você pode usar lá os contratos. Se eu não falei ainda, em algum momento eu vou apresentar o contrato. Eu fiz várias mudanças na minha vida com o contrato, né? Repensar sobre trabalho, sobre estudo, sobre a sua vida social, até sua vida religiosa, o seu lazer, a família, o casal, né? Os seus desejos, que companhias você quer à sua volta, como você quer a representação do sexo na sua vida, os vínculos estáveis, os mais próximos, vocação, né? Será que você atende a sua vocação? A sua recreação, que tipo de recreação você prefere? Como é a sua criatividade? Lembrando que a gente precisa ter tudo isso muito ajustados com os valores dessa grande família representada pelos pais, né? Fazer uma coisa muito contrária a isso vai trazer um certo mal-estar, porque você está dentro desse sistema. Mas sempre coordenado pelo seu adulto interno, que vai verificar o que é possível e o que não é. Evidentemente, se tiver, 50 metas para alcançar, é muito complexo, né? Tem um exercício que a gente faz que é 50 coisas que eu quero fazer antes de morrer. Esse é um bom exercício para você pensar sobre a sua vida, né? O que é possível fazer. E com a criança interna desfrutando das suas conquistas. Isso é algo muito importante. Então, você atende os 3 estados de ego, né? Olhando para os valores que vêm da família, aqueles que são bons, né? Sempre conferindo com o momento que você está vivendo, com a realidade que você vive. Não dá para viver fora da realidade, por mais que a gente queira. E a criança desfrutando dessas escolhas, porque se a criança estiver frustrada com as escolhas que você fez, meu amigo, minha amiga, não tem sair do programa. Não tem fazer sucesso. Não tem como ser feliz. A criança é a parte mais importante desse processo. A mais importante não, todas são importantes, mas eu diria que a criança é muito importante pelo resultado, pela qualidade de vida que ela traz para você. A alegria, o bem-estar. Evidentemente que a gente não vai estar alegre o tempo todo, né? Mas a gente pode viver muitos momentos de alegria. E desfrute daquilo que a gente conquistou. Ou fazer o caminho, né? Eu estava conversando com um amigo ontem, a gente estava falando sobre trajetória profissional, e a gente estava chegando à conclusão que o caminho é muito prazeroso para chegar em algum lugar, profissionalmente falando ou objetivamente falando. Não é? Às vezes a gente só descobre quando chega lá no final. Para a gente fechar o assunto, eu tirei lá a cartinha para a gente fazer o encerramento. Acabou saindo 2 cartinhas, assim, uma veio grudada na outra, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Uma é sucesso. É quando a gente segue o caminho que a nossa alma escolheu, e ela fica tão feliz que nos dá um monte de presentes. E aí a gente fica feliz também. Conecte-se com sua alma antes de fazer escolha.
Boa sugestão, né? O outro é o maior tema do nosso programa, curador. Curador é uma pessoa que sabe que não pode curar ninguém. Ela sabe que cada um é seu próprio curador e ajuda você a descobrir isso. O curador é uma pessoa que tem muito amor. Seja seu próprio curador. Espero que tenha colaborado aí no seu progresso de autoconhecimento e aguardo vocês no próximo programa, deixando um abraço bem quentinho e caloroso. Tô repetindo, né? Quentinho e caloroso, bem apertadinho. Até mais no nosso próximo programa. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.